Agora que você já sabe sobre a mecânica dos fundos imobiliários, nesta aula conhecerá sobre os seus fundamentos gerenciais. Boa aula! Riscos, custos, rendimentos e tributação. Os fundos imobiliários envolvem riscos e alguns custos para sua negociação e administração. É preciso entender ainda como funcionam os rendimentos e as particularidades da tributação desse tipo de investimentos, que pode ser usado tanto para geração de renda passiva mensal quanto para estratégia de ganhos de capital. Os fundos imobiliários, ou FIIs, apresentam alguns riscos que os investidores devem considerar. Risco de vacância. A vacância ocorre quando os imóveis do fundo ficam desocupados, resultando na ausência de receita de aluguel. Isso pode diminuir os rendimentos distribuídos aos cotistas. Risco de inadimplência. Ocorre quando os inquilinos atrasam ou não pagam os aluguéis. A inadimplência pode afetar negativamente a receita do fundo. Risco de mercado. Refere-se às oscilações no valor das cotas do fundo no mercado, influenciadas por fatores econômicos, mudanças nas taxas de juros e no setor imobiliário. Risco de liquidez. A dificuldade de vender cotas no mercado secundário sem impactar significativamente o preço das mesmas. Isso pode ser um problema em momentos de baixa demanda. Risco de gestão. Relaciona-se com a capacidade do gestor do fundo de tomar decisões eficazes sobre a aquisição, gestão e venda dos imóveis. Uma gestão ineficaz pode comprometer a performance do fundo. Risco de concentração. Se o fundo possui poucos imóveis ou inquilinos, a saída de um inquilino ou a desvalorização de um imóvel pode ter um impacto significativo nos resultados do fundo. Risco de obsolescência. Imóveis podem se tornar obsoletos com o tempo devido a mudanças tecnológicas, novas exigências de mercado ou alterações na infraestrutura urbana. Risco legal e regulatório. Mudanças na legislação ou em regulamentações podem afetar o funcionamento e a rentabilidade dos fundos imobiliários. Risco de crédito. Refere-se à qualidade de crédito dos inquilinos nos imóveis do fundo. Inquilinos com baixa capacidade de pagamento aumentam o risco de inadimplência. Risco de desvalorização do imóvel. Fatores econômicos, mudanças urbanísticas e deteriorização do imóvel podem levar à desvalorização dos ativos imobiliários, impactando negativamente o valor das cotas. Eventos inesperados. Este pode ser um risco difícil de ser avaliado, mas imagine, por exemplo, a situação de alagamentos que o Rio Grande do Sul passou e o prejuízo gerado pelas enchentes, deteriorando os imóveis e impedindo o recebimento dos aluguéis. Isso pode afetar também os FIIs, custos de investimento. Primeiramente, há a taxa de administração e, em alguns casos, a taxa de performance cobradas pelos gestores do fundo. A taxa de administração pode variar de 0,5% a 1,5% e remunera a equipe de gestão. E a taxa de performance funciona como uma espécie de prêmio pela boa gestão. Cada vez que um resultado determinado for superado, os gestores cobram essa taxa, que pode ser entre 10% ou 20% sobre o resultado superior do fundo. Além disso, ao comprar e vender cotas na Bolsa de Valores, você poderá pagar taxas de custódia, corretagem e emolumentos. É importante verificar se a sua corretora cobra tanto a taxa de corretagem como de custódia. Corretoras como a XP isentam o investidor de ambas. Rendimentos. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é a distribuição regular de rendimentos.
Por lei, os fundos devem distribuir no mínimo 95% dos seus lucros aos cotistas. Muitos fundos optam por fazer pagamentos mensais, o que pode ser uma fonte de renda recorrente. Esses rendimentos podem ser entre 0,6% e 1%, podendo até mesmo passar de 1% ao mês sobre o valor das cotas. Mas também podem variar conforme a ocupação dos imóveis e a qualidade dos inquilinos. Tributação. Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o investidor tenha menos de 10% das cotas do fundo. O fundo tenha no mínimo 100 cotistas e as cotas sejam negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado. No entanto, quando há o ganho de capital obtido com a venda das cotas na Bolsa de Valores, é tributado a alíquota de 20%, e para os fundos imobiliários, sem qualquer limite de isenção. Aqui chegou o fim das 4 aulas sobre o tema fundos imobiliários. Como você pode ver, é um nicho no qual você, corretor de imóveis, tem um amplo campo, pois você mesmo pode formar com seus clientes um grupo de investidores, com o devido respeito às legislações e instruções da CVM. Desejo sucesso e até uma próxima oportunidade. Ao encerrar, reforço que todo este e os demais conteúdos da TV Cofessa e Capacitação estão disponíveis gratuitamente, bem como o e-book correspondente a cada tema. Aproveite, estamos produzindo para você. Saúde e sucesso e até a próxima aula!